Eu quero até contar uma historinha para você, irmão telespectador, de um lenhador que todo dia saía para cortar lenha. Esse lenhador deixou a esposa grávida em casa e a alegria dele era cortar lenha e cuidar da esposa que estava em casa grávida. E ele morava num lugar muito distante. Até que chegou o dia da esposa dar à luz à criança e na hora do parto, a esposa morreu. Aquele lenhador ficou sem saber o que fazer. Não tinha como ele cuidar da criança e trabalhar ao mesmo tempo. Então aquele lenhador pediu para o vizinho da direita: você poderia cuidar da minha criança enquanto eu vou trabalhar? E o vizinho da direita disse: olha, eu não posso, eu tenho meus compromissos. Ele foi no vizinho da esquerda: você poderia cuidar da minha criança enquanto eu saio para trabalhar, para trazer o sustento para o meu filho, para minha casa? O vizinho da esquerda disse: eu também não posso lhe ajudar. E assim ele fez com todos os vizinhos. Ele buscou a ajuda de todos os vizinhos e foi negada essa ajuda. Aquele lenhador achou uma raposa na floresta, filhote, sozinha, abandonada, e levou aquela raposa para dentro de casa. E viu que aquela raposa foi crescendo e se simpatizando com a sua criança, cuidando da sua criança, defendendo a criança. Aquele lenhador disse: já sei o que eu vou fazer. Vou deixar a raposa tomando conta do meu filho, da minha criança, e vou sair para trabalhar, já que ninguém quer me ajudar. Aquele lenhador saiu para trabalhar, deixou a raposa em casa, e os vizinhos, ao passarem pela casa, viu que a raposa estava sozinha com a criança. Quando aquele homem voltou do trabalho, o vizinho da direita começou a falar: você é louco, você deixou o teu filho com a raposa sozinho em casa. E aquele homem disse: mas a raposa é a única coisa que tem para cuidar do meu filho, ninguém quer cuidar. E o vizinho da direita disse: abre os seus olhos, porque mais cedo ou mais tarde aquela raposa vai comer o teu filho. E aquele homem no dia seguinte saiu para trabalhar, e aquela palavra ficou na cabeça dele, ele trabalhando, e a palavra que a raposa iria matar o filho dele, comer o filho dele, e ele cortando lenha. Daqui a pouco ele volta do trabalho meio apavorado, e lá está a raposa recebendo ele com alegria, balançando o rabinho, e ele entra em casa. Quando olha a criança bem, tranquila. E aquele homem passa os dias e o vizinho da esquerda bate palma na casa dele e diz para ele: olha, eu vi a raposa sozinha com a sua criança aqui. Ele disse: pois bem, a raposa que está cuidando do meu filho, porque eu não tenho quem me ajuda. E o vizinho da esquerda disse para ele assim: lenhador, aquela raposa é um animal selvagem, não se pode confiar. Quando sentir fome, vai comer seu filho. E aquele homem ficou com aquilo na cabeça, foi trabalhar no dia seguinte, e aquilo martelando na cabeça dele, e ele trabalhava angustiado, com medo da raposa atacar a criança. Ele chega em casa, e a raposa recebe ele com um sorriso no rosto, com o rabinho balançando, e aquele homem, quando olha a criança no berço, a criança estava bem. Mas todos os vizinhos ficavam falando para ele: a raposa vai matar o teu filho. A raposa tem um instinto, ela vai acabar matando o teu filho. E aquele homem não conseguiu ter paz. Um belo dia ele volta do trabalho e, como de costume, aquela raposa amável, adorável, foi recebê-lo no portão, balançando o rabinho, e quando a raposa dá um sorriso, a boca da raposa estava cheia de sangue. Cheia de sangue. Aquele homem olhou para o sangue na boca da raposa e não pensou duas vezes. Pegou o machado e deu uma machadada na cabeça da raposa. Na hora matou a raposa e saiu correndo para dentro de casa, abriu a porta, e quando ele entra em casa, que ele olha no berço, o berço cheio de sangue, e ele viu que no berço tinha uma cobra, e a cobra iria matar aquela criança, a cobra iria comer aquela criança, e a raposa, na verdade, salvou a criança da morte. A raposa mordeu aquela cobra, matou a cobra para salvar aquela criança. E aquele homem ajoelhou e começou a chorar, porque ele matou a raposa confundido. Ele pensou que a raposa tinha matado o filho dele. Eu quero que você medite nessa história, porque assim somos nós. Quando nós damos ouvidos à fofoca,
nós cometemos injustiças. Quando nós damos ouvidos à conversa fiada, nós cometemos injustiças. Quando nós ficamos ouvindo conversação torpe, quando nós ficamos ouvindo falar da vida dos outros sem conhecer as pessoas,